Vamos lá então, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Semana da LGPD. Como muitos de vocês já sabem, a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor em 2018 e as sanções começaram neste mês, agosto de 2021. Acontece que o que muitos não sabem é que a adequação à LGPD é uma necessidade de todas as empresas, de todos os portes e segmentos e para todos os setores, do RH à TI. E além das multas e sanções que a não adequação LGPD pode trazer, que podem chegar até 50 milhões, ser invadido ou passar por um vazamento de dados pode trazer também prejuízos de imagem da empresa. E isso, eu garanto que você já sabe, não tem preço. Por isso, nós da Microservice criamos a Semana da LGPD. Vão ser 4 dias de conteúdos muito ricos, totalmente online e gratuitos, que começam hoje, dia 23 de agosto, e vão até essa quinta-feira, dia 26, sempre às 19h30. Então já marca na sua agenda, já salva esse horário, porque de hoje até quinta-feira, às 19h30, nós vamos ter eventos desses. Só para reforçar a agenda, então, começamos hoje com o tema ISO 27701 e LGPD, com a doutora Adriane Lima e o Demian dos Santos. Amanhã, às 19h30, a gente vai ter o webinar Ataques Cibernéticos e LGPD, com o Daniel Donda e também com o nosso host Demian. Aí, na quarta-feira, dia 25, nós teremos processos e reflexos da LGPD no RH com a doutora Daniela Qualia e o doutor Leonardo Ribeiro. E, para finalizar, na quinta-feira, dia 26, nós teremos o webinar Adequação das Instituições de Ensino à LGPD com o doutor João Stingen e o doutor Leonardo Ribeiro. Para darmos início ao webinar de hoje, então, eu dou as boas-vindas para o nosso host, o Demian dos Santos, que está participando aqui com a gente. Bem-vindo, Demian. Olá, boa noite, Glenda. Boa noite, pessoal. Bem-vindo, Demian. Tudo certo por aí? Tudo certinho. Meu áudio está ok? Está tudo bem? Tá ótimo, tá perfeito. Gente, o Legal. Demian é especialista em governança de TI e segurança da informação com mais de 16 anos de experiência. Ele é certificado pela HDI, certificado em Data Protection Officer e com conhecimentos em ISO 27701. Obrigada, Demian, por estar participando aqui com a gente. Legal, obrigado, Glenda. Prazer imenso poder participar dessa semana de LGPD, poder compartilhar conhecimento e, principalmente, poder compartilhar a nossa experiência em adequação. Já temos vários clientes que já foram adequados, que estão ainda em projeto, que estão acontecendo, e a tendência agora é cada vez mais aumentar o número de clientes, de empresas e de pessoas buscando ajuda e apoio para se adequar à LGPD. Isso aí, Tá? com certeza. Demian, dentro do tema de hoje, então, eu sou de marketing, né? Mas eu sei que as ISOs são muito famosas nas empresas pelos projetos de adequação e de qualidade, mas eu confesso que nunca imaginei que as ISOs estariam relacionadas à LGPD. Mas é isso aí, né? Explica pra gente só um pouquinho o que que é ISO para contextualizar o pessoal. Legal. O bacana de ISO é que, na verdade, você pode utilizar de qualquer meio para poder se adequar, para poder uh, ter um entendimento da lei, enfim, e aplicar isso à sua empresa. Mas o legal das ISO é que ela é uma normativa, e toda normativa é passível de auditoria. Ou seja, ela te dá uma orientação, ela te dá, é um framework, ela te dá boas práticas de como você deve implementar certas atividades de acordo com o que você está implementando, se é uma ISO de qualidade, uma ISO de segurança, enfim, depende do que você está aplicando. Aqui, especificamente, a gente vai falar sobre a família 27000, que é a ISO de segurança da informação, e abordar a ISO 27701, que é uma ISO nova, 2019, ela foi lançada, justamente por essa necessidade de adequação à privacidade de dados. Então, a gente trouxe aí até uma celebridade aí para quem está nesse meio de LGPD e fala de está no meio desse assunto, e webinars, enfim. A doutora Adriane, ela é bem conhecida no meio, dá vários cursos, então vai ser muito legal a gente poder falar aí sobre essa ISO e tentar ajudar vocês a jogar uma luz, um pouco mais de conhecimento em como adequar a sua empresa e como fazer da melhor forma possível utilizando uma norma ISO. Isso aí, para então introduzir a gente a esse tema, explicar como que essa ISO 27701 é relacionada ou não à LGPD, eu convido então a doutora Adriane Lima, que é advogada, especialista em Direito Digital e LGPD. Ela é diretora do Comitê Jurídico e membro fundadora
fundadora, da NPPD, instrutora e palestrante em cursos relacionados à proteção de dados, privacidade, ISO 27701 e também a Data Protection Officer. Bem-vinda, doutora Adriane, realmente uma celebridade aqui com a gente em LGPD e ISO. Ah, imagina, imagina. É que a gente acaba participando de vários eventos, né? Porque eu gosto muito dessa temática de proteção de dados e privacidade. Então, é um prazer estar aqui com vocês, da Microservice, e também com o público, para falar mais um pouquinho dessa temática. E é como o Demian falou, né? A ISO, as normas da ISO acabam colaborando também com a LGPD. E aí a gente vai falar desse tema hoje. Maravilha, doutora. Seja muito bem-vinda. Enquanto a doutora Adriane e o Demian falam, você pode mandar suas perguntas e as suas dúvidas aqui pelo chat, que eu vou ficar acompanhando. A gente vai se esforçar para responder todas essas perguntas no tempo do webinar, que começa agora, 19h38, e tem previsão para finalizar às 20h30. Então, enquanto o Demian e a doutora Adriane falam, você pode mandar suas perguntas, que eu vou ficar aqui de olho, beleza? Pessoal, muito bem-vindos, bom webinar para vocês, bom webinar para você que está assistindo a gente. Não esqueça de mandar sua dúvida aqui no chat. Muito bem. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, que eu preparei aqui alguns slides para a gente poder falar dessa temática também, tá? Tá dando para ver a minha tela direitinho? Sim? Tá sim, perfeito. Ah, então, obrigada. Bom, vamos lá, pessoal. Então, a temática que a gente vai apresentar hoje é da ISO 27701 e como que ela interage também com a temática da LGPD, os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que foi feita até a introdução pela Glenda, né, falando ali os principais pontos do que a LGPD traz de impactos. Bom, fica aí a minha disponibilidade também, mesmo depois da nossa palestra, para a gente manter contato, né? Eu tenho atuado muito, né, sobre essa temática, tenho debatido tanto lá na NPPD, na associação, que é a maior associação de profissionais que estudam essa temática de proteção de dados e privacidade, né, com mais de 9.000 membros, tá? Também sou professora universitária, acabo debatendo novamente essa questão, estudando muito. Então, sou uma apaixonada. Então, é um prazer estar até aqui para falar dessa temática com vocês. Bom, para quem acompanhou um pouquinho, a LGPD, ela vem aí de um contexto de bastante debate, né? Então, ela começou ali com o Ministério da Justiça, que vinha tentando entender se essa temática de proteção de dados e privacidade era um tema importante para a população, para a sociedade, né? E em 2015 houve uma segunda consulta e até a elaboração de um anteprojeto de lei, tá? E com o advento lá, com a promulgação do Regulamento Europeu de Proteção de Dados, isso traz um impacto para o Brasil, porque quem precisa, aquela organização que é às vezes multinacional, ou é uma organização que oferta um produto ou um serviço para pessoas que estão na Europa, né? Por exemplo, eu sou uma pousada, né? Tem uma pousada e eu quero ofertar um serviço de hospedagem para uma pessoa lá que está em Portugal ou para pessoas que estão na França, enfim. Se eu quero ofertar produtos e serviços para pessoas que estão lá na Europa, eu vou ter que me adequar ao GDPR, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. E aí o Brasil, vendo todo esse cenário, o que aconteceu? Lá, a Comissão Europeia classifica quais países possuem um nível adequado de proteção de dados e quais não. E o Brasil não está classificado como um destino bom de dados pessoais. Então, para o Brasil interagir, continuar fazendo negócios com a Europa, teve que promulgar, teve que acelerar essa temática de proteção de dados e privacidade, né? E por que eu estou comentando isso com vocês? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira é quase um resumo da Lei Europeia de Proteção de Dados, claro, com algumas diferenças, né? Mas é bastante parecida, tá? Então, até a função de encarregado, de PO, surge na lei europeia e a gente copiou aqui para o Brasil. A Autoridade de Proteção de Dados é uma cópia do que tem lá na Europa, em cada país, né? Então, é bastante interessante a gente saber um pouquinho desse contexto internacional, que é uma temática que veio para ficar mesmo, tá? Então, se a gente, algumas pessoas falavam, mas Adriane, esse tema, será, a LGPD vai pegar mesmo? Sim, vai pegar e cada vez mais a gente vai ouvir falar,
tá? É uma das atribuições da Autoridade Nacional de Proteção de Dados aqui no Brasil, que é vinculada à Presidência da República, tornar todo mundo ciente a respeito dessa temática. Olha, cidadão, olha aqui, você tem esses direitos, né? Você tem direito de obter de uma organização, seja qual porte for, quais são os dados que aquela empresa possui a seu respeito, né? Então, a gente tem cada vez mais a gente vai ter essa conscientização. E nesse ano especificamente, né, a gente teve a promulgação da LGPD em 2018, daí teve toda uma discussão, né, porque teve um vacácio legis entre a promulgação e o início da vigência de 2 anos. Né? E aí a gente teve todo esse contexto de discussão, tiveram projetos de lei tentando prorrogar a LGPD de qualquer jeito, enfim. Certo é que teve uma medida provisória em abril do ano passado, em 2020, que foi feita a tentativa de prorrogação da LGPD. Mas quando chegou esse tema para o Congresso Nacional, o Congresso falou, não, né, não dá para prorrogar mais essa temática. Cada vez mais as pessoas estão usando smartphones, estão fornecendo seus dados online, né, tanto no contexto do poder público como do setor privado. Então, o entendimento do Congresso foi que não deveria haver a prorrogação da LGPD. Por isso que ela entrou em vigor em setembro do ano passado, tá? E também, a partir de então, desde o ano passado, os titulares já podem entrar em contato com as organizações. Quem são os titulares? São consumidores, são prestadores de serviço, pessoa física, empregados e ex-empregados, né? Com quaisquer pessoas com as quais a organização se relaciona, tá? E aí, esses titulares podem entrar em contato com a organização via DPO, né? Ou fazer ali uma reclamação perante o órgão do setor, por exemplo, PROCON, Anatel, né? E outros órgãos de atuação ali setorial. E a partir de agosto de 2021, né? A partir desse início do mês, a gente teve o início das sanções administrativas que a autoridade vai vir a aplicar, tá? Então, começaram aí as sanções. Então, a gente tem para ficar um pouco mais fácil, né? A gente pode o titular pode acionar a organização, né? Um contato direto, ou pode ser via órgão setorial, ou via Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e também perante o Poder Judiciário, tá? Então, a organização ela tem que estar ciente de toda essa temática para, se for contatado em algum momento, já saber como responder uma solicitação, tá? Opa! Bom, ao ter o enquadramento da lei, né, quais são o que a organização ela tem que fazer, né? Eu coloquei aqui alguns principais pontos. Claro, a lei tem que ser cumprida como um todo, tá? Mas aí aqui eu coloco alguns principais aspectos. Então, vai ter que observar um processo que envolve dados pessoais. Por exemplo, se eu tenho uma abordagem com potenciais clientes, eu vou ter que analisar se essa abordagem possui uma base legal. Porque se ela não tiver um encaixe com uma hipótese da lei, essa atividade é ilegal, tá? Vai ter que observar se os princípios da lei são cumpridos, se os direitos dos titulares são observados, tá? Se, por exemplo, um consumidor, se ele quiser saber, olha, organização, eu quero saber tudo o que você tem a meu respeito aí. A organização que você trabalha teria a capacidade de responder isso em 15 dias? Né? Então, esses pontos têm que ser avaliados quando a gente fala em cumprir a lei, tá? Nomeação do encarregado. E aí, a nomeação do encarregado de proteção de dados nada mais é do que uma pessoa que é a expert sobre essa temática, que vai ajudar a organização a cumprir a lei, mas que também vai cumprir os direitos dos titulares no dia a dia, tá? E esse DPO, né, essa função, esse cargo dessa pessoa, que inclusive o Ministério do Trabalho recentemente reconheceu como um cargo também, é uma novidade, né, uma nova profissão, pode ser uma pessoa interna na organização ou terceirizada, tá?
E adotar medidas de governança e boas práticas. Então, até o ponto principal da nossa palestra é justamente referente aos artigos 46 a 50 da lei, né? 52 por ali, tá? Bom, o capítulo 7... Opa, quer comentar algum ponto, Damian? Não, não. Não? Só alguém falou que estava minimizado, tá aparecendo bacana para todo mundo. Aqui tá ok, mas o Marcelo falou ali, né? Marcelo, qualquer coisa tenta entrar sair da sala e entrar de novo, que eu te admito aqui, talvez ele apareça novamente. Tá bom. Seguimos. Tá bom. Damian, até se você quiser me interromper, por favor, para trazer algum comentário que venha agregar, eu falo bastante, então, tá bom? Pode deixar. Eu Tá interrompo. bom, pode me interromper aqui, por favor. Ótimo. Então, quando a gente fala da LGPD, tem um capítulo específico, que é o capítulo 7, que traz lá da segurança e das boas práticas, tá? Então, a gente, quando tem uma atividade que envolve dados pessoais, tem que cumprir a lei como um todo, como a gente até acabou de comentar, né? Só que, em específico, eu quero fazer esse paralelo de como que a LGPD e a ISO 27701 acabam se relacionando nessa temática, tá? Deixa eu passar aqui. Bom, o que a lei ela traz, né? Fazendo uma atividade que envolve dados pessoais, a organização, dependendo ali do que ela trata, quais são os dados pessoais que ela trata, o volume, né, até o seu porte, a lei ela acabou flexibilizando, ela acabou falando, deixando isso para a organização, falar, organização, conforme o seu volume de dados pessoais, a sua atividade, você tem que ter um programa de governança e privacidade. O que tem que ter nesse programa, acabou descentralizando, acabou deixando isso na mão ali da organização, tá? Só que aí a lei ela traz um mínimo que deveria ter esse programa de governança e privacidade, né? Então, o que a gente observa aí principalmente é que a organização ela vai ter que demonstrar que ela cumpre a lei, não basta fazer. Ela tem que estar aí pronta se tiver um questionamento do Poder Judiciário, se tiver um questionamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, do órgão setorial, ou do próprio cliente aí, ou da pessoa que venha se relacionar com a organização, se vir a questionar algum ponto da lei, tenha a capacidade de demonstrar que cumpro, né? Então, é isso que a lei traz, que a organização ela tem que ser capaz, ela tem que demonstrar que tem processos, que tem políticas internas para assegurar o cumprimento das normas e boas práticas em relação à proteção de dados, tá? Tem que ter ali regras de boas práticas e governança, que tenham as condições da organização, os procedimentos, que tem que ter um processo definido para atender os titulares, tá? Que, por exemplo, chegou uma solicitação, como que você vai responder essa solicitação, né? Como você vai documentar? Vai ter um número de protocolo? Vai ser no balcão ali da empresa? Vai ser que o titular ele vai fazer uma solicitação? Ou vai ser num e-mail, ou vai ser num formulário do site, como que vai se dar isso? Quem vai receber? Quem vai responder? Né? Tem que ter um processo para atendimento dessa solicitação, né? Dessas solicitações dos titulares. Normas de segurança, né? Temos visto aí diversos exemplos de mercado. Hoje mesmo eu verifiquei que o Brasil está nos top 10 aí dos países que estão tendo mais ataques, né, de ransomware por conta que roubo ali de base e chantagem, né? Só te devolvo essa base de dados, organização, se você me der ali um certo valor. Então, as normas de segurança também têm que ser implementadas, padrões técnicos, obrigações ali também relacionadas a essa temática. E, claro, depois que implementou, vai ter que ter um monitoramento desse programa, né? Então, a gente tem a questão da melhoria contínua também, tá? Então, eu como consultora, quando eu entrego um programa de governança, eu falo, cliente, agora a gente vai ter que criar as métricas aqui, os KPIs, para a gente acompanhar essa aderência à lei, né? Então, entra uma nova abordagem ao cliente, entrou um novo produto, um novo serviço, você vai ter que continuadamente acompanhar a aderência da lei, tá?
Bom, o que a gente traz aqui? No artigo 46 da LGPD, a autoridade nacional ela pode vir a criar padrões técnicos, tá? Para relacionados, por exemplo, a um setor, a um porte de organização, por exemplo, para microempresas tem que ter no mínimo tais condições técnicas, né? Tais medidas de segurança. Só que isso não foi definido ainda, né? A autoridade nacional faz 6 meses que ela foi constituída, então é recente, né? Tem aí como até uma atribuição dela vir a definir isso, mas não dá para a gente ficar sentado esperando, né? Então o mínimo tem que ser feito e qualquer coisa você só adequa lá mais para frente, tá? Essas medidas têm que ser observadas desde quando vai criar um produto, né, envolvendo dados pessoais, ou um serviço até a continuidade desse serviço. Então, tem que observar antes até de eu pensar em abordar clientes, antes de coletar dados pessoais em formulários, eu já ter a visão ali com base na LGPD, tá? Bom, e aí como que as normas da ISO podem colaborar nessa temática, né? Como o Demian até explicou, as normas da ISO trazem aí uma possível abordagem de frameworks, né? Então, por ser uma organização internacional que fornece aí as melhores diretrizes a respeito de produtos e serviços, né? A gente, por exemplo, até quando uma organização ela tem uma certificação de um processo a respeito de uma ISO específica, você sabe o que esperar, né? O contratante sabe o que esperar desse serviço, ou seja, o melhor possível. A gente está falando de padrões internacionais, né? Então, até a certificação é bastante difícil de se conseguir, né? Tem todo um processo. Então, acaba que alguma norma da ISO é interessante dependendo do contexto para a organização, tá? Bom, e nesse sentido, eu trouxe aqui para vocês, né, a referência da família 27000, tá? A família 27000, ela trata da segurança da informação, tá? E a 27001, em específico, ela traz a questão do sistema de gestão de segurança da informação. É uma norma certificável. Então, para quem já lidava com segurança da informação, é só um passo a mais agora, né? Então, eu estou falando dos dados que viram depois informação, que viram conhecimento, que viram objeto de tomada de decisão, né? Tem todo um processo do BI, que eu não vou entrar no mérito agora, mas quem já estava acostumado com essa temática de segurança da informação, agora a gente só vai entrar no detalhe dos dados pessoais, né? Até voltando um pouquinho, quando a gente fala de segurança da informação, a gente está falando do quê? A gente está falando de o que a organização visa assegurar. Que tipo de informação? Né? Uma informação que pode ser um ativo para ela. Uma informação a respeito de um concorrente, uma informação a respeito de um desenvolvimento tecnológico, né? Uma informação a respeito dos empregados daquela organização. Ou seja, tem informação que ela não quer compartilhar com todos, ou não pode compartilhar com outras pessoas. Às vezes tem uma obrigação até legal, né? E aí, a gente sabe que as pessoas são muito importantes para uma organização funcionar. E aí, o que ela faz? Ela tem o sistema de gestão de segurança da informação para criar um sistema que consiga assegurar a segurança ali de um ativo, que é a informação, né? Então, para quem for lidar com a informação que ela detém, ou é o que é de sua propriedade, vai ter que seguir determinados requisitos da lei, da norma da ISO, tá? Quer contribuir aqui? Por favor. Eu quero dar o meu pitaco aqui. Preciso falar um pouco. Mas, assim, ó, como vocês podem ver, a lei, a LGPD, se você que é leigo, você pegar e ler a lei, que ela não é muito, relativamente curtinha a lei, diante de outras que a gente tem por aí. É uma lei curtinha, ali você lê aquela lei ali, você lê uma vez. Aí você lê a segunda vez. Aí você lê a terceira vez. Pô, mas o que eu tenho que fazer aqui? Afinal, o que eu preciso fazer para estar adequado à LGPD? Você acaba não entendendo. Então, o que acontece? A LGPD, daí,
ela levanta alguns pilares, que é a parte jurídica, a parte tecnológica, a parte de processos e a parte de pessoas. Então, o que acontece? O advogado, o jurídico da sua empresa, você que é advogado, enfim, você vai ver a lei ali, você vai ler, tá, entendi, políticas, normas, aqui eu tenho que ajustar contratos, tem aqui penalizações, ok, entendi, eu só vou precisar da ajuda aqui do pessoal de TI, de tecnologia, essa parte de segurança da informação, e tá ok. Vou buscar esse entendimento, como alguns advogados estão fazendo, o setor jurídico está fazendo, ou vou buscar um parceiro que entenda de tecnologia para me apoiar aqui nessa implementação. Ok. Deixei o cara de processos, um gestor de projetos, enfim, alguém de processos. Ele vai chegar, vai ler a lei, pô, aqui tem um monte de processo para fazer, para a coisa funcionar, eu vou ter que colocar aqui vários processos. Vou pegar o cara do jurídico, o cara da tecnologia para me ajudar aqui a montar esse processo. Daí vem o cara da TI e lê a lei assim, pô, entendi, o cara já entende um pouco de ITIL, de COBIT, essas ferramentas de governança, enfim, esses frameworks de governança, e o cara, entendi, aqui tem processo para me adequar, a parte tecnológica, a LGPD para a parte de TI, de segurança da informação, é um sonho realizado, porque é uma lei te obrigando as empresas a fazer o que a TI já tem falado nos últimos, sei lá, 20 anos, o que devia ser feito para aumentar a segurança da informação. Então, hoje tem uma lei te respaldando e apoiando a parte de TI. Então, é o sonho para o pessoal da TI. Então, o pessoal da TI entende ali processos, legal, COBIT, IT, eu manjo um pouco aqui. Em termos de tecnologia, segurança, vou aplicar ISO 27001, 27002 e agora vem a 27701, que juntou tudo e direcionou para a parte de privacidade. Show de bola. Eu só vou pegar apoio aqui do pessoal do jurídico, porque base legal, contratos, essa coisa, eu não manjo muito, vou chamar o pessoal aqui, fazer uma parceria para entender isso aqui e a gente montar uma adequação bacana. Então, é complexo, toda lei no Brasil, ela é interpretativa, daí começa uma galera a falar na internet, e é webinar, e é e-book, e eu adequo a LGPD em 36 horas, em uma semana, e eu te vendo templates por R$300, e você vai ter todos os documentos bacanas do mundo, e a sua empresa vai estar adequada, todas essas loucuras aí que está acontecendo, que não é tão simples, pessoal, já digo aqui de antemão que não é tão simples, não é assim que funciona. De repente, para um pequenininho lá, o cara que tem um açougue, um mercadinho, vai funcionar você comprar esses templates e fazer essa coisa toda de forma meio mecânica. Até pode funcionar, até porque dificilmente vai bater uma auditoria lá, uma coisa assim, nesse pequeno, e caso venha acontecer, se não movimenta muitos dados, pode ser que funcione esses templates aí, é um caminho, eu não aconselho. Mas, enfim, o que eu queria dizer aqui é que é complexo para todo mundo de entender. Então, a ISO, as ISOs, enfim, ela vem para nos ajudar na parte de segurança da informação, que é todo o capítulo 7, ali, como a doutora muito bem citou, todo o capítulo 7 da lei ali, que se refere a processos, governança e tecnologia. Então, a ISO ela nos ajuda nesse sentido para adequar da melhor forma possível a lei e nos dar aí uma orientação, um apoio, como eu até falei no começo, nesse entendimento de como fazer as coisas, né? Como colocar em prática essa lei. Né? Eu vou parar, senão eu vou continuar falando bastante aqui. Não, Pode tá falar. ótimo. Tá ótimo, Demir. Eu achei interessante você trazer que é um sonho realizado de quem já lidava ali com TI, né? É isso mesmo, né? A gente nunca. Eu comento aí com outros profissionais e eles falaram, a gente. Cada vez mais a gente tem sido valorizado, né? Então deixou de ser aquela pessoa da TI e já virou, tá ali no dia a dia quando a gente fala da adequação à LGPD, né? Então a gente tem uma abordagem multidisciplinar mesmo. E aí acaba que os advogados também estão tendo que sair um pouquinho da caixinha, viu, Demian? Para entender um pouquinho desses frameworks também de TI, né, de governança também, né? Então, para quem já falava sobre essas temáticas, agora é só colocar a mão na massa, né? Então, é claro, tem muito, né, para fazer, mas já é um bom caminho andado. Tá legal? E também vale a pena ressaltar que a LGPD ela traz em vários momentos que tanto controlador como operador, as organizações vão ter que ter a segurança da informação, mesmo após, por exemplo, a finalização de um contrato com um cliente ou um contrato com um empregado.
Então, os termos segurança da informação vêm mencionados até na lei, né? Então, a gente pode ter, pela lei, não ser suficiente em trazer o que tem que ser feito no detalhe, acaba que a norma da ISO, ela contribui nesse sentido, porque a gente está falando de padrões internacionais. Tem outras referências de mercado, ENISA, né, diversas outras, certo, Demian? Mas pode ser uma norma que vocês eventualmente podem trazer como contribuição para entender o que tem que ser feito pela organização, tá? Bom, a ISO 27001, ela trazia já a questão do gerenciamento de segurança da informação, no sistema de gestão da segurança da informação, né? A 27002, eu vou até passar para o próximo slide, que está até um pouquinho mais fácil. A 27002 traz ali o código de prática para os controles de segurança da informação, né? Então, a certificável é a 27001, mas a 27002 já trazia os controles. Então, quando a gente fala do que tem que ser feito pela organização, pode ser um bom amparo, né? Já tinha os frameworks que o Demian trouxe aí para a gente, né? O COBIT, o IT, até a ISO 20000 também contribui. Então, alguns frameworks que a gente já ouvia falar nessa temática da LGPD acabam por contribuir também. Por que eu utilizaria um framework ou uma norma da ISO? Porque é mais fácil utilizar uma boa referência, uma norma que traz ali padrões internacionais, um framework que é utilizado pelo mercado, que é bem aceito, reconhecido, do que eu tirar da caixinha agora, né, uma abordagem que nunca ninguém ouviu falar. Então, isso traz credibilidade para a sua organização, mas também com parceiros de negócio, né? Quando você fala que você utiliza a metodologia do COBIT ali para fazer a governança dos serviços de TI, ou o ITIL, por exemplo, para serviços de TI ali, as melhores práticas, né? A gente tem aí muita contribuição quando a gente fala também de medidas técnicas, tá? A ISO 20000, que também falava de gestão de qualidade de serviços de TI, quando a gente fala da continuidade dos negócios, né? Então, por exemplo, um ataque do ransomware, né? O que acontece? Às vezes o negócio fica paralisado, não é? Então, tem diversos exemplos. Semana passada aconteceu com uma grande organização. Então, quando a gente fala de governança e privacidade, a gente acaba trazendo toda essa temática à tona, né? A ISO 31000 acaba sendo abordada por trazer ali condições gerais de gestão de riscos, e até a 29134, quando a gente fala da avaliação de impacto à privacidade, né? Até uma norma da ISO que eu contribuí na tradução na BNT, né? E aí, o que a gente tem aí na 29134? Referências, né? Ao invés de eu classificar o risco conforme eu acho, né, ali no subjetivo, eu tenho normas da ISO para contribuir nesse sentido, né? Então, para agregar aí para a gente fazer acontecer a implementação da lei, tá? Então, a 27001 já trazia o sistema de gestão de segurança da informação, a 27002 já trazia ali controle, salvaguardas para fazer acontecer o sistema de gestão de segurança da informação. E aí, quando eu falo da ISO 27701, ela junta essas duas normas, principalmente, né? Então, ela é uma extensão da ISO 27001 e também traz os controles da 27002, tá? Só que aí, o que antes era a segurança da informação, agora a gente fala do sistema de gestão da privacidade da informação. Então, a ISO 27701 também é uma norma certificável, e o que ela contribui? Ela contribui porque ela traz o que já era da 27001, alguns pontos da 27002, para agregar na temática também de proteção de dados, tá? Então, quando a gente fala da 27701, a gente acaba abordando ali diretrizes e requisitos para a proteção da privacidade para tanto quem é a organização controladora como quem é uma operadora, tá? Bom, aí para ficar um pouco mais claro, eu trouxe aqui nesse slide até, por exemplo, ali quando a gente fala da 27001, a 27701 trouxe ali, por exemplo, o capítulo do contexto da organização, da liderança, do planejamento, tudo isso acabou trazendo, né, da 27001.
E trouxe da 27002 a questão ali, por exemplo, de segurança, né, ali na questão da abordagem de processos do RH, né, controle de acesso, criptografia. Então, acaba que ela trouxe o melhor da 27001, os requisitos, né, e a 27002 ali, os controles como diretrizes, tá? Então, acaba que contribui também. Então, onde se falava em segurança da informação, com a ISO 27701, a gente acaba falando de segurança da informação e privacidade, né? E aí, se a organização tiver interesse de seguir essa norma, né, o que a norma ela traz? Que a organização ela vai ter que adequar os requisitos ali e também as diretrizes conforme o seu contexto. Então, ela vai ter que considerar qual que é o mercado de atuação dessa organização. Ela atua no setor bancário? Ela atua, ela é uma ONG, por exemplo, atua no terceiro setor, né? Quais são as leis que são aplicáveis a ela? Quais são os regulamentos setoriais? Né? Porque isso vai interagir. Eu não estou falando da LGPD de uma forma isolada. Quando eu falo em relações de consumo, a LGPD, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, né? Então eu tenho diversas leis que vão ser aplicáveis aí para essa organização. Decisões judiciais, jurisprudência daquele setor, né? O que aquele setor tem sido, como que ele tem sido julgado, né? E a gente tem feito isso até na NPPD, no Comitê Jurídico, a gente tem feito esse acompanhamento, o tracker das decisões judiciais, para entender como que o judiciário também tem entendido ali algumas questões. O contexto organizacional, né? Será que essa organização já ouviu falar de governança? Ou ela tá imatura sobre essa questão? Enfim, como que ela, né? Então a gente tem que analisar o caso a caso. Por isso que o Demian foi muito feliz na consideração dele, né? De falar, olha, a gente tem ouvido aí diversas abordagens, né? 24 horas para adequar a LGPD, 36 horas. Isso dificilmente, mesmo para um pequeno negócio, vai ser possível, porque a gente tem que estudar cada contexto, né? Então, não dá para ser uma questão, uma panaceia, um modelo que serve igualmente para todos, tá? Então, cada contexto tem que ser analisado de forma personalizada. As condições contratuais também, né? Então, aí tem bastante a participação do jurídico, né? Se um risco, por exemplo, foi identificado, o jurídico é a melhor forma também de trazer possíveis mitigadores nos contratos, né? Isso foi trazido com a Lei de Liberdade Econômica, alterou o Código Civil. Então, a gente tem uma contribuição de diferentes abordagens aqui, né? Eu falo que a lei ela traz uma abordagem, uma necessidade multidisciplinar, né? Então, não é só do jurídico, não é só de governança, não é só da TI, enfim, né? Não é só da área de segurança da informação. A gente tem uma contribuição de diversas áreas aqui, tá? Diversos profissionais. Bom, quando a gente fala da segurança da informação, a segurança da informação já trazia até alguns critérios ali, né? Por exemplo, o CID ou CIDAL, né? Tem até o CIDAL mais avançado, mas de uma forma geral, já se falava em confidencialidade, integridade, disponibilidade da informação. E até autenticidade e legalidade, dependendo da abordagem. Mas isso a gente pode trazer agora para dados pessoais também. Como que eu garanto, por exemplo, a confidencialidade daqueles dados que são utilizados pela organização, né? Como que eu garanto a integridade, que aqueles dados são válidos, por exemplo, que eles não vão ser alterados a qualquer momento por qualquer pessoa, né? A disponibilidade, se um titular precisar daqueles dados, ele vai ter acesso, né? Então, quando a gente já falava dessas temáticas quando a gente falava de segurança da informação, e agora a gente traz para a temática de proteção de dados e privacidade. Tá? A ISO 27001, principalmente, já trazia ali as medidas PDRC. Quando a gente faz gestão de riscos, acaba que a gente aborda as medidas preventivas, detectivas, repressivas e corretivas também. Então, o que a gente já aprendia na segurança da informação, trazemos agora, tá? Bom, análise de riscos. Vale a pena a gente entender tanto na questão da abordagem aí organizacional, né, como também da abordagem técnica, jurídica.
Afinal, quando a gente fala desse contexto de LGPD, a gente não está falando só de impactos pecuniários, tá? Eu sempre falo da reputação da organização, né? Então, a reputação fica bastante abalada. Até outro dia eu vi uma entrevista com um diretor, né, da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e ele falou justamente essa questão, que a reputação da organização, né, envolvida ali numa situação de, por exemplo, um ataque hacker, ou uma situação que tem, por exemplo, não tem um contrato bem redigido, né, ou alguma questão que tem ali impacto no judiciário, enfim, vai ter aquele titular que vai falar, nossa, que pena, né, aconteceu com aquela organização, mas vai ter a situação do cliente falar, não quero mais me envolver com essa empresa nunca ouviu falar do tema da LGPD, que é isso, né, olha lá, os meus dados estavam ali no meio, né, daquele vazamento, por exemplo, daquele acesso indevido, né? Então fica aí uma questão de reputação que às vezes a organização demorou muito tempo para conquistar, e numa questão aí de um dia, uma semana, acaba sendo abalada, tá? Bom, Oi, pode falar, Demia, por favor. Só fazer um comentário a respeito desse monte de números, enfim, da ISO. A ISO 27001, a família ISO 27000, ela se refere à parte de segurança, assim como a ISO 9000, a família 9000 se refere à parte de qualidade. Como é que funcionam essas numerações? Porque, inevitavelmente, você vai começar a olhar a ISO 27701, que é a de privacidade, você vai ver que ela tem várias referências. E quando você começa a desdobrar as ISOs, começa a estudar as normas, enfim, ela vai fazer referência a outras ISO. E com essa está 27005, 27003, enfim. Como é que funciona? A família é a 27000. A 27001, o número 1, não é regra, mas normalmente é a certificável. É onde você pode certificar uma empresa que tem o número 1. Por isso, ISO 9001, ISO 27001, enfim, você consegue certificar. Parece, quase todas as ISO é nesse sentido, mas tem algumas que não tem o 1 ali, então não vou dizer que é regra geral isso. Daí o que acontece? Vem as outras ISOs que são complementares. Então vem a 27001, vem a 27002, vem a 27005, e agora vem a 27701. Então, só que o que acontece? Para você implementar, você vai pegar só a ISO 27701, vai ler ela e ela é o santo graal aí da adequação de privacidade. Você vai ver que ela faz muitas e muitas referências, ela não tem nem conteúdo. Em alguns momentos, se você pegar e ler a norma toda certinha lá, que você comprar lá na ABNT, você vai ver que ela não tem especificação de nada, explicação de nada. Ela tem referência a ISO 27001 e 27002. Então, a gente precisa informar e dizer para vocês que, para estudar essa norma, você precisa entender e conhecer a 27001 e a 27002. Na 27001 você tem a parte de práticas, de adequação, e na 27002 você tem os controles, que é um dos itens bem importantes numa adequação na prática da LGPD, que é esses controles. E a 27701 ela vai fazer referência a esses controles, ela nem vai ter texto, ela vai dizer ali, consultar conforme 27002, conforme 27001, porque ela nada mais é do que um ajuste dessas duas normas para a parte de privacidade. Então, ela é um complemento que une as duas ali relacionado à privacidade de dados. Se você não estiver falando de LGPD e quiser simplesmente adequar a segurança da sua empresa, você pode utilizar a 1 e a 2, a 27001 e a 27002, sem a necessidade da 701. Óbvio que agora, no contexto de LGPD, você utiliza as três para ter o melhor de todos os mundos, né? Doutor, vou aproveitar aqui e te fazer a pergunta definitiva, que é a pergunta que não quer calar. Porque a gente chega a muitos clientes, muitas pessoas, enfim, até estudantes que me procuram bastante, e eles perguntam, como eu falei antes, né? Você lê a lei e não entende nada, você lê de novo não entende nada, até entende, mas não sabe o que fazer. Daí as pessoas não tem uma norma, uma certificação, não tem um selo que você pode colocar na minha empresa aqui adequado à LGPD. Eu não consigo com essa certificação, que você consegue certificar empresas com a ISO 27701, e acho que tem poucas empresas no mundo com essa certificação, no Brasil menos ainda.
Se eu certificar a minha empresa com a ISO 27701, eu já estou adequado, estou certificado para a LGPD? Boa pergunta, Demian. Essa pergunta realmente aparece o tempo todo, o pessoal quer saber, tá? E a resposta é não, tá? A resposta é não, não é, por exemplo, porque não é automático, né? Estou certificado em um processo com a 27701, automaticamente estou adequado à lei? Cumpro a lei? Não, tá? Então, a norma da ISO, ela traz melhores práticas sobre a questão das medidas a serem seguidas pela organização, por conta da própria lei não trazer o detalhamento. Mas falar que automaticamente está certificado numa norma quer dizer que está adequado à lei? Não, né? Então, a lei vai além do que está na norma, pessoal, tá, Demian? Então, é uma boa pergunta para a gente abordar aqui. E um ponto também eu achei interessante da sua fala porque quando eu fui fazer a minha preparação como Lead Implementer da ISO 27701, eu achei curioso justamente essa questão, tá, Demian? De que a norma da ISO, ela não traz conteúdo, como você disse, né? Então, em vários momentos, o que a norma faz é verifique o que está na norma da ISO 27001 ou da 27002 e você tem que ir para outra norma. Então, é um certo quebra-cabeças, né? E quando eu cheguei para fazer essa minha preparação, eu não sabia disso, mas o que eu fiz? Como eu fiz estou em finalização da minha dupla titulação em mestrado, né, em sistemas integrados de gestão que eu fiz em Portugal, acabou que eu estudei por 6 meses segurança da informação. Então, eu falei, opa, agora sim, né? Mas quem chega lá para fazer um curso de ISO 27701 e não está com uma boa base de 27001 e 27002, não consegue acompanhar. Porque eu estou até com a norma aqui, né? O tempo todo ela menciona, que não vai dar para mostrar para vocês aqui, né? Mas se vocês tiverem a curiosidade de comprar a norma, se você não tem uma boa base, fica difícil acompanhar. Tá? Algum ponto a mais? Não, seguimos. Vamos lá, então. Muito bem. Pessoal, quando a gente fala da LGPD, a lei ela traz o relatório de impacto, tá? O que é o relatório de impacto de proteção de dados? Nada mais do que um documento que formaliza a análise de risco, tá? Então, por isso que eu também, o Demian comentou e eu também trouxe naquele slide, a questão de outras normas da ISO para contribuir com essa temática, porque a lei não foi suficiente nesse sentido, tá? Então, o que a lei traz? Que quando, por exemplo, a organização fizer uma atividade que pode trazer algum risco para titulares, para consumidores, para empregados, ex-empregados, enfim, com aqueles titulares que ela tem ali os dados pessoais na atividade, se trouxer algum risco à privacidade dessas pessoas, tem que ter análise de risco e a organização vai ter que emitir esse relatório de impacto de proteção de dados. Mas qual é uma situação que traz um risco ou não? A lei não trouxe nada nessa situação, tá? E aí acaba que normas da ISO contribuem, a ENISA, enfim, outras referências de mercado contribuem bastante, né? O artigo 10 traz que quando tiver um fundamento de interesse legítimo, também tem que ter o relatório de impacto. Quando tiver uma atividade do poder público, também tem que ter o relatório de impacto. E quando tiver dados sensíveis, por exemplo, tem uma atividade que tem, por exemplo, um controle de tipo sanguíneo de pacientes. Provavelmente, com base no artigo 38, é importante você ter um relatório de impacto de proteção de dados. Então, por exemplo, se tiver um acesso indevido no futuro, se tiver alguém que vai olhar esse arquivo de papéis, né? A gente não está falando só do contexto digital, a gente está falando também do contexto físico. Por exemplo, eu guardo papéis num armário lá no RH, guardo contratos no jurídico e é papel, né?
Então, tudo isso vai ter que ser analisado, vai ter que fazer a gestão de riscos sobre essas atividades, tanto no contexto digital como físico, tá? E se acontecer um acesso indevido, o que pode acontecer para os titulares? Um vazamento, alguém tirar cópia de um documento, enfim, tudo isso tem que ser analisado. E aí, quando a gente fala de análise de riscos, tem referências aí do governo digital nesse sentido, né, para identificar probabilidade e impacto, porque quando a gente fala de risco é o produto disso, né, probabilidade vezes impacto. Também tem as referências da própria norma da ISO 29134, que eu comentei com vocês, que eu colaborei na tradução. Por exemplo, se tiver um vazamento de dados que já eram públicos, né? Então, qual que seria o impacto disso para os titulares envolvidos? Ah, seria um nível 1, porque se os dados já eram públicos, qual que é o impacto à privacidade de uma pessoa? Mínimo, porque os dados já eram públicos, né? Ao passo que, se tiver uma situação de dados referentes à saúde das pessoas, né, ou alguma situação que afeta o psicológico delas, ou de forma patrimonial, esse é um impacto nível 4. Né? Então, eu vou ter que analisar no caso a caso como que essa situação, esse incidente poderia afetar os titulares. Né? Então, a partir desses riscos, a organização acaba por decidir o que ela vai fazer. Será que ela implementa as medidas que foram indicadas ali pela consultoria, ou pela área de segurança da informação, ou pela TI, ou pelo jurídico? Ou ela segue e vamos que vamos, né? Vamos assumir o risco e boa, vamos seguir a vida, né? Então, ela vai ter que decidir conforme o seu apetite de risco também, né? Vale a pena destacar que o processo de adequação é longo, né? Por mais que seja, às vezes, ali uma organização que tenha menos processos envolvendo dados pessoais, né? Tem uma certa complexidade, que às vezes os processos não estão bem mapeados, tem uma grande quantidade de dados pessoais, às vezes até sensíveis, tem enquadramento de bases legais, princípios, gestão de riscos, implementação de medidas técnicas e organizacionais. Então, se a organização ela não fez a adequação ainda, ela tem que começar urgente, né? É interessante, sim, para ela se adequar aí à LGPD. O artigo 48 da LGPD traz que a autoridade, se acontecer um incidente, a autoridade ela pode vir a entender uma situação, por exemplo, no juízo da gravidade ali do incidente, né, para definir, é uma multa que vai ser aplicada ou é apenas uma advertência, né? Isso, o que ela vai levar em consideração? Né? Ela vai levar em consideração vários aspectos, mas também se a organização ela vinha adotando medidas ou ela não fazia nada nessa temática. Né? Então, isso vai definir qual que é a sanção que a organização eventualmente venha a tomar. Né? Se vai ser uma advertência, se vai ser uma publicidade desse incidente, o que vai acontecer? Se vai ter que avisar os consumidores, né? Então, tudo isso pode ser levado em conta, pode ser uma atenuante que a gente fala de sanção, tá? Quer comentar algum ponto aqui, Demir, para trazer? Não, segue, Não? segue, Tá senão eu vou passar do horário aqui que eu tô falar. Tá bom, tá bom. Então, só para finalizar, então, o recado que eu deixo é um princípio especial aí que tem na LGPD, que é o princípio da responsabilização e prestação de contas. O que é esse princípio? Basicamente não basta fazer, tem que demonstrar que faz. Faz o quê? Cumpre a lei. Né? E como a gente cumpre a lei? Claro, cumprindo a lei como um todo, mas também cumprindo aí os principais aspectos que a gente comentou hoje. Por exemplo, enquadramento de base legal, princípios, nomeação de encarregado e também as medidas organizacionais e técnicas. Tá certo? Espero ter colaborado com a temática, né? Vou ficar aqui um pouquinho mais para a gente ver algumas questões que vocês trouxeram, tá? E também colocar à disposição também os contatos da microservice para vocês.
Isso aí, maravilha. Muito obrigada, doutora Adriane. Como a gente mesmo falou nas nossas conversas anteriores, né? Se a gente for falar desse assunto realmente a fundo, a gente pode ficar os 4 dias aqui conversando, que vai ter assunto para conversar. E eu acho que isso reflete um pouco de como a LGPD é complexa de se implementar nas empresas. Como vocês mesmos comentaram, assim, seria muito simples se eu pudesse comprar um selo e colar na minha empresa e dissesse que estava adequado. Mas não é esse não é isso que diz na lei, né? Não é essa lei na prática. A lei é complexa e a gente precisa realmente discutir a respeito e encontrar os melhores caminhos para adequação, porque é isso aí, né? Legal, doutora, muito obrigada. Gente, eu gostaria então de entrar com umas perguntinhas do pessoal, pode ser? Olha só, a Claro. Melissa perguntou para a gente. Melissa Gobo perguntou: qual a diferença de um DPO interno e um externo? Vamos lá, Melissa, boa pergunta. O DPO interno é aquela pessoa que é nomeada, né, pela própria organização, tá? Que vai ser um colaborador, uma colaboradora que vai atuar com as atribuições que são definidas no artigo 41 da LGPD e, dentre outras, que a organização venha a entender que é cabível aquele profissional. E o DPO externo é uma consultoria, por exemplo, uma terceirização dessas funções. Agora tem um modelo híbrido, que é o quê? Ter o DPO interno e uma parte terceirizada, né? Então é o apoio ao DPO interno, tá? Foi até um objeto de uma temática que eu venho defendendo na OAB também, fiz uma apresentação na OAB de São Paulo, também na OAB do Mato Grosso do Sul, e a gente redigiu um artigo para o Migalhas. Então, Melissa, se for interessante para você, você pode procurar no Migalhas, né? Até Migalhas Adriane Lima. Você já vai achar esse artigo que eu pondero diversas questões. Por exemplo, o DPO interno, ele pode ser uma vantagem para a organização em que sentido? Porque é uma pessoa que já conhece ali os processos, conhece as áreas, facilita isso. E qual que é o ponto de desafio? Porque às vezes o encargo trabalhista é pesado, né? Às vezes vai ter que promover a pessoa, né? Então, isso pode ser um diferencial em detrimento a uma consultoria, por exemplo, tá? Mas tem diversos outros pontos aí, tanto positivo como também negativos, e daí você pode verificar nesse artigo que eu te comentei. Muito legal. A pergunta seguinte casa completamente com essa, que pergunta quais são os requisitos para o cargo de DPO, doutora? Os requisitos a lei não traz, tá? Uma formação. Tinha até uma abordagem que o artigo 41 trouxe lá do GDPR, do Regulamento Europeu, trazendo que essa pessoa deveria ter conhecimentos jurídicos e técnicos de proteção de dados. Isso foi retirado, o presidente Michel Temer vetou esse trecho da lei e determinou que, até por uma questão constitucional, que não sendo proibido pela lei, é possível. Então, quem vai determinar qual que é uma pessoa ideal, se é, por exemplo, uma pessoa gestora de projetos, se é uma advogada, se é alguém da TI, é o contratante, tá? Então, a ideia é, se der conta, né, então pode fazer. Tá bom? É o contratante que vai determinar. Ô, Granda, posso Claro, fica à vontade, complementar por também? favor. Tá. Então, o DPO, agora tem o DPO as a Service, que é o DPO como serviço, enfim, tem várias atividades surgindo aí, e a lei permite que você tenha um DPO as a Service, você contrate um DPO externo. Só que para quem está pensando em ser DPO e para a empresa que está pensando em nomear um DPO, é importante dizer que exige um certo conhecimento. Não é o que vem acontecendo nas empresas é que você pega o carinha lá da TI, pega o cara do jurídico, ou pega o cara lá do gestor e nomeia de DPO e contrata consultoria externa para fazer a coisa acontecer. Não, o DPO aí tem que ter o conhecimento, porque ele é o cara que vai difundir a cultura. Sempre falando que você contratar uma consultoria de adequação LGPD, você vai ter uma consultoria para que você adeque a LGPD. Quem tem que adequar a LGPD não é a consultoria, não é o DPO, é a empresa. Ela tem que estar adequada às boas práticas. É que nem, agora parece estranho falar isso porque é uma coisa nova, mas é que nem é social, é que nem a nota fiscal eletrônica. As coisas você foi obrigado a fazer, é lei, você é obrigado a fazer, então a empresa ela vai ter que se adequar. E para isso ela busca ajuda de uma consultoria externa, ou se for uma empresa grande, enfim, quer
treinar o pessoal também pode ser, e nomeia o DPO. E o DPO tem que ter conhecimentos, tem que ter conhecimento da lei, muito conhecimento da lei, aprofundado da lei, porque ele é o cara que vai divulgar, ele é o ponto de contato. Quando a NPD der um incidente, uma violação, é o DPO que vai ser procurado. Então, não é tão simples nomear um DPO e não é tão simples ser um DPO. Assim como a gente está vendo um monte de curso aí, eu não me seguro, eu preciso falar isso para você. Tem um monte de curso aí dizendo que você vai virar DPO em 3 meses e 6 meses e você vai ganhar 17, 18, 20 mil reais por mês. Não vai nessa, entendeu? Uma empresa com capacidade de pagar um salário desse, de 18, de 15, de 20 mil reais, entendeu? Ela não vai pegar alguém que fez um curso de 3 meses, 6 meses. Ela vai pegar alguém com know-how, conhecimento, que já tem uma certa experiência, ou na parte jurídica, ou na parte de processo, ou em tecnologia, ou em todas essas, de preferência, né, que é mosca branca, é difícil de encontrar, daí vale a pena você pagar, essa pessoa vale esse valor, né, que a gente fala. Então, não caio nessa de virar de PO de uma hora para outra e vai ter salários astronômicos. Não é bem assim. Algumas empresas até podem contratar esses profissionais novatos aí, que vem do mercado com uma boa conversa, enfim, a pessoa sabe se vender bem, mas ali para frente ela pode ter um probleminha, entendeu? Quando vier a NPD, quando começar as exigências, quando vier um processo judicial, quando vier um processo trabalhista envolvendo o LGPD, aí esse TPO vai ter que explicar algumas coisas e começa a complicar. Sim. Não, e vale a pena até comentar, Demia, que às vezes ali também a gente escuta muito, mas deixa que o meu jurídico faz, né? Ou senão, mas eu comparo sempre essa questão de um jurídico, ou a TI também, outros profissionais que estão às vezes acostumados com situações gerais, né? Genéricas aí. Quando a gente fala de proteção de dados, a gente está falando de uma especialidade mesmo, como o Demia colocou. Então, por exemplo, há advogados que são bons em aspectos trabalhistas, em tributários, né? Enfim, mas não conhecem a temática de proteção de dados. Então, você também falar, olha, deixa que o meu jurídico cuida, às vezes pode ser um desafio aí, né? Então, é isso mesmo, Damião. Perfeito. Quer dizer que não tem selo, então, de DPO? Não tem selo de DPO. Lógico, você pode buscar cursos, enfim, certificações. Eu fiz a certificação da Exim, que são 3 certificações que você precisa tirar para ter a certificação de DPO pela Exim, que fala muito de GDPR, né? E tem agora a certificação da Exim também, que é Essentials para LGPD. Então, você pode buscar conhecimento. Eu tenho certificação ISO, tenho COBIT, tenho WITE, eu tenho uma porrada de certificação aí, que nos ajuda a entender melhor. Então, hoje, eu, com a minha experiência, com todas as certificações que eu tirei ao longo de 16, 17 anos, eu leio a lei ali, para mim está tudo claro o que é preciso fazer e que eu vou precisar de um apoio jurídico, enfim, porque a parte... Nem quero me envolver no jurídico também, né? Então, eu busco esse apoio jurídico para apoiar na adequação LGPD. É assim. Eu acho interessante falar dos currículos, porque nessa live mesmo nós temos 2 DPOs com currículos diferentes, né? Então, realmente, Isso, olha. deixa eu até dizer, o Andrei comentou ali que vê o ponto do DPO como algo muito complexo e realmente não dá para dizer que não, né? Porque a gente precisa de uma pessoa com autoconhecimento que esteja disposta a continuar aprendendo, né? E como o Devinha falou, é uma mosca branca. E esse profissional que quer ser um encarregado de dados vai precisar estudar bastante, porque hoje a gente não tem ninguém que tenha todos os conhecimentos assim, né? Então, simplesmente vou me tornar um DPO. Se você pegar a lei, você vai ver que a lei está cheia de riscos lá. Quando a gente leu a primeira vez a lei lá, 2018, lá, ela estava bonitinha. Agora você vai olhar, está cheia de risco lá, e coisa que mudou, coisa que foi tirado, e ela está todo o tempo mudando. E ela vai mudar mais, tem consulta pública para fazer mudança, para como é que a LGPD vai ser aplicada nos pequenos e micros negócios, que é diferente você aplicar numa empresa gigante, complexa. Então, daí vai ter consulta pública para isso, vai ter decisões, e anos, para coisas começarem a acontecer. Né? E você sempre aprendendo, sempre aprendendo. É isso aí, legal. Aproveitando, falando das pequenas, grandes e médias empresas, o Fabrício Barbie perguntou a grande resistência por parte das médias e pequenas empresas sobre as sanções. Essas modalidades terão um tratamento diferenciado para pequenas e médias empresas? Sim, a gente tem uma previsão pela agenda regulatória da NPD, da Autoridade Nacional, para que isso venha a ser regulamentado até o final deste ano para pequenos negócios, né? Então, da mesma forma, por exemplo, que tem a lei complementar que trata do pequeno, da microempresa e empresa de pequeno porte, com uma diferenciação ali para a questão fiscal, a gente também vai ter para pequenos negócios.
mas a lei tem que ser cumprida, né? Eventualmente pode ter uma flexibilidade em termos de medidas ali, alguma questão de governança, mas que a lei tem que ser cumprida, tem. E aí um exemplo que eu sempre coloco, até quando eu leciono, da minha e Glenda, é um ponto assim, às vezes é uma startup, tem 2 pessoas que trabalham na startup, mas em compensação lida com milhões de dados. E aí, né? Então a gente está falando aí de aspectos que que a organização tem que levar em consideração, né? Não é porque é um pequeno negócio ali, né? Na fachada é só, né? Parece uma casinha, mas lida com milhões de dados, e aí, né? Então, caso a caso tem que ser verificado. Legal, muito interessante. Pessoal, voltando a falar das ISOs, a Melissa perguntou também se os procedimentos da ISO são um meio para que o advogado possa implementar com mais segurança. Quer começar, Demian? Posso começar mais ou menos. A ISO ela vai te dar uma orientação. Se você não entende de segurança da informação, é um advogado, é a parte jurídica. De repente não entende da parte de tecnologia, a parte que envolve ali cibersegurança, segurança da informação e todos os seus aspectos. Então, a ISO ela te dá uma orientação, ela te dá um norte ali, um entendimento de como funcionam os processos de segurança da informação e de uma adequação de um ambiente interessante. Tá? Só que a própria área de TI vem de muito tempo sem aplicar ISO 27001, 27002. Então, a pessoa ela vai meio no feeling, meio no conhecimento, meio na experiência, aplicando normas. Então, você sabe que você tem que ter senha segura, você sabe que tem que ter backup, você sabe que tem que ter alta disponibilidade, agora tem multifator de autenticação. Então, a gente tem essa noção de como manter um ambiente seguro e muitas vezes a gente não usava 27001, 27002. Hoje, para quem está iniciando, quem é leigo ou o próprio advogado, é uma orientação bacana buscar isso. Até buscar uma certificação, porque não é difícil, tá, pessoal? Certificação da Exim mesmo, de DPO, ela não é difícil. É bastante conteúdo, para quem não conhece, é um conteúdo novo, que vai ter uma maior dificuldade, mas busca a certificação da ISO, pode ser, não precisa ser as 3, pode ser só a da ISO 27001, ali você já vai ter um norte. Então, ela serve como base para você ter uma adequação legal e buscar conhecimento nessa parte também que eu acho interessante para o advogado, assim como é interessante para o pessoal de segurança da informação ter conhecimento da lei. Legal, muito legal. Doutora Adriane, quer falar alguma coisa? É isso mesmo. O Demian colocou bem aí essa questão. Da mesma forma que eu também, nos meus projetos, eu sempre trago ali um profissional da área técnica, né? Então a gente acaba se complementando, né? Da mesma forma que ele falou, não vou me entrar no mérito do jurídico, eu também não entro no mérito do técnico. Então a gente acaba tendo uma abordagem multidisciplinar. De falar, só do jurídico, projeto? Que nada, né? Então a gente tem uma abordagem multidisciplinar. Até porque é muita coisa, né? Eu já tenho um monte de coisa aqui para fazer a parte de segurança, um monte de preocupações, de loucura, de ranço, de invasão. Ainda vou me meter no jurídico? Eu não, deixa para eles. A Ingrid falou ali no chat, é um trabalho em equipe, né? Realmente, Claro. Tanto a lei quanto o trabalho tem que ser multidisciplinares, né? O trabalho de adequação à lei, isso aí. Gente, aí o Cristóvão até complementou ali, gostaria de complementar que as ISOs 27001, 27002 e 27701 são requeridas em editais de licitação no segmento de TI, especialmente em cloud computing. Então, as ISO trazem um diferencial para as empresas certificadas, bem como atende a alguns requisitos da LGPD. Realmente, né, como a gente falou, você estar adequado, certificado pelas ISOs é um caminho para a segurança da informação, né, pelas ISOs da família 27001, mas não necessariamente é adequação LGPD, né, ainda existem muitos outros caminhos a percorrer para estar adequado. Aí, pessoal, aí o Andrei perguntou uma pergunta bem interessante, assim, ele estou acostumado com a ISO, sou profissional de TI há 30 anos e eu vejo a LGPD como se fosse a ITIL. O que vocês acham? Deixa eu falar. Mais ou menos. É que a ITIL ela é boas práticas para serviços de TI, assim como a ISO 20000. Tá? Então a ITIL ela é bacana, é uma normativa. É que a ITIL ela é mais boa prática. Então são boas práticas lá que o pessoal do Reino Unido lá em algum determinado
momento inventou, aplicou, começaram a replicar para outras empresas, deu certo, replicaram para o mundo, virou uma boa prática mundial aí de TI. Não especificamente eu preciso utilizar a ITIL, posso usar a ISO 20000 em vez da ITIL. Posso utilizar alguns pontos do COBIT em vez de utilizar a ITIL. Então, mas a ITIL é interessante porque ela é um framework para serviço, para realmente para adequação, é mais assertivo para a aplicação de uma melhor prática em serviços de TI. Essa é a função da ITIL. Então, comparativo com o LGPD, ele é comparável, a ITIL é comparável com as ISO, por ser uma norma, por ser uma boa prática. Porque é importante lembrar o seguinte, uma coisa que o pessoal confunde. ISO é norma. Você precisa se adequar, você tem auditoria e você precisa seguir a ISO. ITIL e COBIT são boas práticas. Você segue o pedaço que você quiser. Você pode pegar um pedaço da ITIL, um pedaço do COBIT e fazer a sua governança de TI. É uma boa prática, não é norma, não tem auditoria, não tem nada disso, tá? Então, é interessante essa comparação, mas é mais com ISO, não com LGPD. Isso. E vale até destacar que tem algumas vagas de trabalho que o pessoal é específico, né? As empresas estão fazendo, às vezes, contratação. Quem tem certificação da Exim, por exemplo, e quem tem conhecimento ou a certificação em ITIL, por exemplo, né? Então, tem situação que a empresa, ela realmente precisa de alguém com essa abordagem específica aí, né? Então, que agrega, né, Demian? Então, como você disse, você pega um pouco daqui, um pouco de lá e você traz o melhor de todos aí, né? Para quem quer ser profissional, quem é profissional de TI que está aqui na nossa live, nosso webinar, e ter essa intenção de estudar, de entender, mas eu tenho experiência, será que eu preciso tirar a certificação? É que o mercado, infelizmente, é o tamanho do Brasil. Olha a quantidade de profissionais. Como é que eu vou escolher um profissional que ele vai me dizer que ele entende de ITIL, que ele entende de LGPD, que ele entende de ISO? Ele só me dizer isso. Mas eu implementei tal projeto. Tá. Então você tem que comprovar, você tem que validar. Então a certificação é extremamente importante. Por mais que seja caro, agora em dólar, está extremamente caro você tirar uma certificação. Ademais, se você for tirar 3 certificações para certificação de PO da Exim, né? Então vai sair bem caro essa brincadeira aí. Mas ela é importante. Infelizmente, a gente precisa de alguma maneira de medir e de avaliar os profissionais. E a certificação, ela é uma validação do teu conhecimento. Então, ela é bem importante. Legal, isso que o Demian falou, já complementar, acho que o que o Cristiano perguntou ali no chat, que é como ele começa, então, a carreira de DPO, né, para onde ele vai. Então, começar a estudar, acho que sobre segurança da informação, né, sobre a aplicabilidade da lei e estudando para uma certificação de DPO, isso? Exatamente. E sempre, como eu falei antes, a LGPD, elas são pilares. Você tem toda a parte jurídica do LGPD, você precisa ter um certo conhecimento. Você precisa ter a parte tecnológica e a parte de processos. Tá? O que vai te dar processos? ITIL e COBIT. E as ISO também te dão um pouco de processo. Mas governança de TI, que vai te dar é ITIL e COBIT. Buscando uma trilha de carreira aí nesse sentido. E as ISO, elas vão te dar ali todo o conhecimento e validação, você vai fazer prova, vai precisar estudar, enfim. Mas não estude só para a prova, estude realmente para você, sempre imaginando, estou estudando, como é que eu aplico isso na prática lá na minha empresa ou onde for. Sim, perfeito. E até eu, como professora que preparo muitos profissionais para a certificação da Exim, o que eu posso até agregar é que realmente, primeiro estudar não para a prova, para essa questão, né? Para o dia a dia. Por exemplo, eu sou advogada, se eu vou estudar ali a preparação para o exame da certificação, eu tenho que absorver o máximo possível para contribuir nas discussões. Por exemplo, vamos analisar riscos. O que eu posso agregar, né? Então, pensar com esse viés mesmo, como o Demian colocou, né? Tem a da Exim, por exemplo, tem o Foundation da ISO 27001, tem o PDPF, que é toda a parte teórica de proteção de dados e privacidade, e o PDPP, que é a parte prática. E aí avançar, não vai parar de estudar mais. Quem entrar nessa temática todo dia é um tema novo, né? O Demian falou que entra de vez em quando aí na lei, né? Eu, como advogada, cada vez que eu vou atender um cliente, eu leio a lei de uma forma diferente, né? Então a gente tem uma interpretação da lei conforme cada contexto. Então se preparem.
Isso aí, até complementa com o que o Andrei ressaltou do que ele falou sobre o ITIL. Na questão de ITIL e LGPD, eu quis dizer que o ITIL não tem uma receita de bolo pré-definida. Cada ambiente tem uma aplicação diferente nesse sentido. E aí casa justamente com o que a doutora falou, muito legal. Gente, para a gente não se estender muito, eu vou juntar duas perguntas, a do Marcelo e a do Andrei, que o Marcelo complementou que a NPD vai lançar um modelo para RIPD. Eu não sei se isso era uma pergunta ou um complemento, acho que era um complemento. E o Andrei pediu para a gente falar mais da RIPD, a sua confecção. Ele diz que tem vários modelos, mas vê que não se encaixam. A NPD ela pode vir a criar mesmo um critério aí do modelinho de relatório de impacto, tem até um do governo digital, mas está muito ali com uma abordagem para o setor público, tá? O setor privado ainda não tem uma definição melhor, né? Então, caso a caso tem que ser verificado. Principalmente você vai identificar qual que é o meu risco, que seja um risco reputacional, organizacional, por exemplo, ou um risco à privacidade das pessoas com quem você lida, um risco técnico, um risco jurídico. Isso você vai ter que ter essa classificação, né? Qual é o meu risco? Como eu mitigo esse risco, né? Quais medidas, né? E aí a gente tem uma abordagem multidisciplinar para indicar, e no final, né? Pensando num esqueletinho do relatório de impacto, no final você vai ter a decisão da organização, tá? Muitas vezes, para emitir esse relatório de impacto, eu acabo levando aí cerca de 2 semanas para emitir cada relatório de impacto. Então, por quê? Porque eu acabo debatendo com outros profissionais de outras áreas. Então, por exemplo, como o Demian colocou, né, eu vou ter que consultar a área de TI. TI, olha, você identifica alguma outra medida para mitigar esse risco? Né? Segurança da informação, vocês podem contribuir aqui também, né? Enfim, dependendo do risco que eu vou analisar, eu vou trazer outros experts para me ajudar a analisar esse risco. Muito legal. Só complementando, o que dá para fazer, que tem vários modelos, né? Um modelo simples e prático, e para quem já está na área de governança há mais tempo pode usar, é o 5W2H. Para te fazer um RIPD é realmente simples. Porque você vai pegar aqui, ó, você vai pegar o que você está analisando. Você pega o porquê, por que você está analisando. Quem é o responsável por essa ação. Quanto? Qual é o impacto financeiro ou o impacto no negócio? Como você vai fazer isso? Então, aqui o 5W2H já te dá um repeat, analisando nesse contexto de LGPD, né? Então, você preenche isso, que você vai ter toda a informação e saber qual o risco daquela... É que tem toda a avaliação antes, você tem que mapear o dado, entender o fluxo desse dado, e daí sim fazer o 5W2H para entender o risco. Mas tem modelos próprios, acho que a própria NPPD, acho que tem um modelo de RIPD, né, Dani? Sim, tem sim. Tem um Na modelo. NPPD tem um modelinho, tudo, mas a gente vai ter que adaptar o caso a caso ali, né? Mas é legal, gostei do 5W2H, o Demian, porque é quase um brainstorming, né? Que você fala, peraí, e você entende, né, o todo, pelo menos. Responde as perguntas do 5W2H e que você tem o teu RIPD. Muito legal, guardem essa. 5W2H, a doutora mandou ali no chat também. Pessoal, a gente está nos nossos últimos 10 minutinhos aí de extensão além do webinar, eu queria finalizar com a pergunta da Cassiana Cavazzani, que perguntou: como será a fiscalização quanto à aplicabilidade da lei junto às empresas? Vamos lá, Cassiana, boa pergunta. A NPD, ela até publicou um FAQ outro dia de como ela vai aplicar essas sanções, porque ela deve ter recebido muitas dúvidas, porque ela criou até um FAQ mesmo, né, das perguntas frequentes ali que fazem. E aí, o que ela traz? Que ela vai atuar, no primeiro momento, com um trabalho de conscientização, porque é uma atribuição dela. Mas, em algum momento, ela vai ter que sancionar, porque é uma atribuição dela também a fiscalização. E se a gente observar até o artigo, se não me engano, 45 do Regulamento Europeu, para o Brasil ter uma classificação melhor, a autoridade nacional vai ser avaliada se ela é eficaz. Como que ela consegue demonstrar que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados no Brasil é eficaz? Ela consegue demonstrar com a fiscalização, por exemplo, notificando as organizações, né, eventualmente aplicando as sanções, né? Então, a Europa vai
pensar em melhorar a situação do Brasil para a continuidade de negócios internacionais sob esse aspecto também. Então, eu até estou tentando achar aqui em paralelo, mas se você olhar no site da NPD, você já consegue identificar. Ela traz aí perguntas e respostas, mas ela informa aí que num primeiro momento ela vai atuar nesse sentido, de conscientização da população. População, vocês sabem quais são os seus direitos? Né, para depois atuar também no sentido mais de fiscalização. Vai atuar também, a NPD, ela tá, que vocês pensem o seguinte, até eu busquei o dado aqui, para ser mais exato, hoje nós temos 21 milhões de CNPJs, de empresas ativas. Imagina fiscalizar isso, é humanamente impossível. Então a gente vai ter que ter meios para isso acontecer. Então pode ser copiado o modelo da Anatel, onde você vai lá e faz a reclamação e você tem um tempo de conciliação, a Anatel lá aciona a empresa e verifica se quer conciliar, se pode resolver isso numa boa. Porque às vezes tem muita coisa que vai acontecer, por exemplo, que vazou, sei lá, 200 dados de 200 pessoas. É pequeno. Se você analisar em termos de Brasil e quantidade de empresas e tamanhos de empresas, é um número relativamente pequeno e não tem por que a NPD, com o seu grupo lá de 30 pessoas, focar nisso, entende? É impossível, não é legal isso. Sem falar que você é um gasto, é o dinheiro público que você aciona toda essa máquina da NPD para tratar casos pequenos. Então vai ter que ter metodologia, meios, órgãos reguladores, enfim, para ajudar a apoiar a NPD nesse sentido de fiscalização, né? Tem isso, e depois os casos maiores, empresas grandes, daí sim escalar para a NPD diretamente, né? Isso aí. O que não quer dizer que as empresas não precisam correr para se adequar, né? Porque a gente sabe de casos, inclusive, que outros órgãos estão se embasando em legislações de segurança da informação, como a LGPD, para aplicar sanções quando acham importante, né? Essencial. Então, não é só porque a lei é viva, como a gente mesmo comentou antes, que ela vai continuar se adequando às necessidades do país, que a gente não precisa se adequar como empresa, né? A gente tem que realmente, além de sanções, inclusive, né, para que a gente realmente tenha empresas protegidas contra a invasão e o vazamento de dados. Sim, e Glenda, deixa eu só agregar um ponto também rápido, só porque a gente está finalizando, mas Tranquilo. é interessante o pessoal saber que relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor continua valendo. Então, por exemplo, o CDC já trazia que quando for prestar um serviço ou vender um produto, tem que ter informações claras. E o consumidor, desde 1990, já tem a possibilidade de falar: olha, prestador de serviço, ou vendedor, ou fabricante, eu quero saber o que você tem a meu respeito. Então, isso já era trazido desde 90. E agora, com a LGPD, com uma lei específica, aí fica cada vez mais fechada essa temática aí, né? Mais à tona, tá? Então, questões de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor continua valendo. E aí, a gente vê organizações sendo notificadas, até com base no Código de Defesa do Consumidor, pelo PROCON, por outros órgãos setoriais. Isso aí, muito legal. Pessoal, finalizando o nosso webinar, então, eu acho que na nossa conversa ficou assim, em suma, estar adequado às ISOs é um bom caminho para a segurança da informação, mas não necessariamente é estar 100% adequado à LGPD. Ainda é necessário que as empresas tracem aí o seu caminho para que estejam 100% em conformidade com essa lei, que, como eu já falei, né, vai além de sanções e multas, é proteger a sua empresa contra invasões e vazamento de dados. Obrigada, doutora Adriane, obrigada, Demian, por terem participado com a gente. Foi uma discussão muito rica, pelo que o pessoal comentou aqui no chat, todos gostaram bastante. E eu gostaria de dizer para você que está assistindo a gente que se você sente dificuldades de adequar a sua empresa à LGPD, a Microservice pode ajudar você. Nós temos soluções de adequação à LGPD que pegam os 3 âmbitos, jurídico, processual e tecnológico, entendendo o cenário da sua empresa e fornecendo o apoio que a sua empresa precisa para estar
estar 100% adequado à LGPD. Eu estou mandando aqui no chat agora o link, se você quiser saber mais sobre as nossas soluções e falar com os nossos especialistas. Então, eu agradeço você que participou aqui com a gente, só reforçando que amanhã tem mais uma das palestras da Semana da LGPD, que vai ser às 19h30, como todos os dias dessa semana de segunda a quinta, com o tema Ataques Cibernéticos e LGPD, com o Daniel Donda e com o nosso host, Demia dos Santos. Obrigada por terem participado hoje com a gente. Obrigada, doutora Adriane e Demian. Boa noite a todos e até amanhã. Valeu, pessoal. Boa Boa noite. noite. Obrigada.